Vamos falar mais a respeito deste e de outros assuntos aqui no estúdio do Jornal do Piauí, porque eu já estou na companhia de Lívia Pessoa e Elivaldo Barbosa e do deputado federal Merlong Solano, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Elivaldo Barbosa, boa tarde. É isso, Joelson, boa tarde. Lívia, deputado Merlong, para você que está na nossa companhia. Lívia, boa tarde. Boa tarde, Joelson, deputado Elivaldo, e claro que está em casa conosco. Bom, deputado Merlong, a gente viu aí a fala do deputado federal Átila Lira, falando a respeito da vitória para o Nordeste e na avaliação do senhor. E aí uma das preocupações, e aí eu já trago um dado da pesquisa, né? A população, como o senhor viu na pesquisa Datafolha, não tinha maioria favorável a esse aumento no número de deputados. Entretanto, aconteceu esse aumento, o que preservou o tamanho da bancada piauiense. Qual é a vantagem para o estado do Piauí, essa manutenção da bancada? A vantagem é que o Piauí deixa de perder representação política, e o Nordeste também. Dos 7 estados que perderiam bancada, 5 são do Nordeste. As pessoas estão olhando o aspecto da despesa, alegando que haveria um aumento de despesa da ordem de 60 milhões de reais, que já está prevenido na emenda que o Senado implantou e que nós aprovamos ontem na Câmara. Não vai haver aumento algum, apenas o orçamento vai ser rateado por um número maior de parlamentares, ao invés de ser de 513, vai ser rateado por 531 parlamentares, o que é plenamente possível, porque o orçamento do Congresso Nacional é um orçamento folgado. É um orçamento folgado, não é um orçamento aperreado. Quem tem orçamento aperreado no Brasil não é o parlamento, não é o parlamento, nem o Poder Judiciário, nem o Ministério Público. É o Poder Executivo. Esse, sim, tem um orçamento. Então, nós deixamos de perder representação. E representação representa tudo num país onde as decisões importantes são tomadas no Congresso. Vou dar um exemplo aqui, Joelson. Esse ano, os benefícios tributários somarão algo em torno de 800 bilhões de reais. É privilégio que empresas e diversos setores da sociedade tiveram legalmente votados pelo Congresso e que não pagam imposto que deveriam ser obrigados a pagar se não existisse o benefício. Vai dar 800 bi. Metade desse dinheiro fica na região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais fica com metade desse dinheiro. A reforma tributária que nós votamos agora, mas ainda hoje, o ICMS, metade fica no estado produtor, que é um contrassenso. Por que isso acontece? Porque os estados do Sudeste sempre tiveram maior representação no Congresso Nacional e na hora de votar as leis, votam, é natural, cada um vota. A decisão de ontem evita que essa maioria continue sendo tão grande quanto se foi. Evita que o Nordeste perda a representação no parlamento, portanto, é mais deputado para defender os interesses do Nordeste. Porque um parlamentar que não defende sequer os interesses do seu estado não merece ser reconduzido pela população à representação. E, deputado? Veja só, o caso do Piauí, nós perderíamos 20% da bancada. De 10 reduzimos para 8. Na Assembleia, de 30 reduziria para 24. Então, a perca de representação muito grande. Se há alguma insatisfação com os parlamentares, as pessoas têm que avaliar isso na hora de votar e reconduzir aqueles que estiverem fazendo um bom trabalho e mandar para casa quem não estiver fazendo um bom trabalho. Deputado, uma das dificuldades de colocar na mesa uma possível chapa proporcional, tanto em nível estadual quanto em nível federal, era justamente saber quantas vagas estariam disponíveis. Agora, para o PT, qual é a estratégia? Serão nomes que buscam essa reeleição, inclusive o seu, ou terá também uma ideia de lançar novos nomes petistas dentro dessas duas chapas? Bom, há uma estratégia de buscar o máximo de representatividade no sentido da possibilidade da gente, no mínimo, reconduzir as 4 vagas, não necessariamente as mesmas pessoas, mas no mínimo temos de novo 4 parlamentares. Na verdade, a nossa meta é de elegermos 5. É vital para um partido que se propõe a continuar governando o Brasil ampliar a sua representação na Câmara dos Deputados e também no Senado. Acabamos de ver isso em relação à votação do IOF. Acabamos de ver isso, que representa ser minoria no Congresso Nacional. Então, o PT vai relançar aqueles que já são candidatos, que estão dispostos a serem de novo candidatos, aqueles que já são parlamentares, e outras lideranças. Estamos trabalhando para eleger 5. Vinícius Dias é uma opção? Até o momento não tem surgido o nome dele nas reuniões internas da bancada, nem na reunião que tivemos com o governador Rafael Fonteles. Os 7 candidatos homens já apalavrados estavam presentes,
não surgiu o nome naquela reunião do Vinícius Dias. Trabalhamos, um dos assuntos discutidos foi a representação da chapa de mulheres, né? Agora, deputado, sobre esse ponto que o senhor aborda aí na resposta que o senhor deu à Lívia, sobre a governabilidade em Brasília. Ontem tivemos a votação numa derrota assim, enorme do governo por falta de aliados suficientes na hora da votação de uma matéria importante, vital para o equilíbrio financeiro do governo nessa ótica da política econômica. As saídas, a repercussão agora, deixando o que passou, passou. São 3 apontadas pela área econômica do governo: judicialização, corte no orçamento ou uma nova fonte de elevar a receita. Qual dessas terá guarida, digamos assim, da bancada aliada ao governo? Bom, essa semana não fui a Brasília porque estava tudo apalavrado para essa semana ser uma semana vazia, apenas com votação à distância. Foi uma surpresa quando um assunto dessa envergadura do IOF foi posto na pauta. Eu particularmente considero uma traição. Traição? Uma traição Cometida por do quem? presidente da Câmara ao conjunto das lideranças da Câmara, no meu modo de ver, porque estava tudo certo. Essa semana não vai ter nenhuma matéria polêmica, e esta é uma matéria polêmica. Então, eu entendo assim, o governo deve buscar o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, por vários motivos. Primeiro, o Congresso está usurpando as atribuições do Poder Executivo. A Constituição é clara. Regulamentar o IOF é uma atribuição exclusiva do Poder Executivo. Trata-se de um imposto de regulamentação, não um imposto arrecadatório. É mais para acompanhar a movimentação financeira. A arrecadação dele é 70 bi. E por que então num país onde o governo arrecada quase 3 trilhões de reais, a arrecadação do IOF é 70 bi. Então ele não é um imposto arrecadatório. É um imposto que serve para que haja instrumentos para acompanhar as movimentações financeiras. Quem movimenta dinheiro de maneira ilegal não gosta do IOF. Quem faz sonegação fiscal também não gosta do IOF, porque através dele o Banco Central e a Receita Federal conseguem vislumbrar as transações suspeitas. Então ele não deveria tramitar como uma pauta no Congresso, já que... Não precisa tramitar. Regulamentar o ICMS, regulamentar o IOF é só matéria de decreto do presidente da República. Então, a base jurídica... Constitucional? Certo. É a base jurídica para derrubar a decisão exorbitante do Congresso Nacional. Em segundo lugar, eu entendo que o Congresso Nacional votou essa matéria por 2 motivos. Não, nenhum dos 2 justos, no meu modo de ver. Primeiro, a alta sensibilidade que o Congresso tem para defender os mais ricos. Nós estamos tratando de imposto sobre operações financeiras. Nós estamos falando de viagens internacionais. Nós estamos falando de investimentos de estrangeiros no Brasil, inclusive. Não estamos falando do ICMS que pagamos na hora que compramos feijão para comer ou que compramos 1 litro de leite na padaria. Não estamos falando de imposto que pobre paga. Estamos falando de imposto só da classe média alta para cima é que paga esse imposto. Toda essa polêmica se estabeleceu, desconsiderando inclusive o fato, Lívia, de que o ICMS para compras internacionais, que era de 6,38 em 2022, com a decisão com o decreto de Lula, ficou em 3,5%. Em 3,5%. Desconsiderando inclusive isso. Desconsiderando que o governo zerou o imposto sobre o risco sacado, que as empresas precisam de crédito para o capital de giro e assim por diante. Esse é um motivo, a sensibilidade para proteger os ricos. Veja que ainda hoje no Brasil continua sem pagar imposto sobre lucros e dividendos. Sim. O segundo motivo, que não é justo, pressionar o governo, porque até agora não houve liberação de emendas esse ano. As emendas estão retidas, houve um atraso do próprio parlamento na votação do orçamento deste ano, houve a interferência do Poder Judiciário na regulamentação das emendas. Tudo isso está exigindo um processo de preparação muito longo para a liberação das emendas. O resultado até agora não foi liberado 1 centavo de emenda e o Congresso acha que o Poder Executivo é responsável por isso. Deputado, nesse cenário eu trago alguns pontos. O primeiro, há uns 10 dias atrás, o presidente Lula se reuniu com o presidente da Casa, Hugo Mota, para discutir justamente essa questão do IOF. Segundo ponto, o líder do governo dentro da Câmara, Lindenberg Farias, falou que soube da notícia da votação pelas redes sociais. Dessa forma, o senhor falou que foi uma traição, já que, de verdade, a Câmara estava esvaziada. Uma semana vazia. Eu queria entender, essa votação e essa decisão, ela enfraquece a relação com o Congresso ou ela já não existia a primeiro momento?
A relação com o Congresso está difícil, porque eu acho que há também um outro aspecto na história aí, que é o aspecto de tentar empurrar o governo Lula para uma crise orçamentária. De um lado, o Congresso de vez em quando vota despesas. Como, por exemplo, votamos a desoneração da Folha para 7 setores privilegiados da economia. Como votando a renovação do PES para o setor cultural faz pouco tempo. A pandemia já passou desde 2022. Ainda o ano passado nós votamos o PES para o setor cultural. De um lado, o Congresso cria despesas. De outro lado, o Congresso dizendo que é para proteger os mais pobres, restringe qualquer medida de arrecadação, às vezes até se trata só de ajuste. Então, qual é o objetivo? Levar o governo Lula para fazer cortes orçamentários, diminuir a capacidade do governo de fazer investimentos, aumentar a dificuldade de gestão dos órgãos públicos, porque se cortar orçamento no custeio, como é que vai ficar a Polícia Federal nas suas operações? As pesquisas dos centros de pesquisa, as atividades de aula nas universidades, as atividades nos hospitais, tudo isso demanda custeio, remédio, equipamentos. Por isso que eu acho que não podemos admitir novos cortes. Agora, deputado, o deputado federal Átila Lira comentou essa derrubada do IOF, né? Ele como integrante da oposição ao governo Lula, e disse que o motivo seria evitar a criação de novos impostos. Vamos ver. Eu acho que foi uma medida que reflete a vontade da sociedade, né, da população, do empresário, da classe produtiva, ou seja, nós não aguentamos mais aumento de imposto. Aumentar imposto não é a solução para a economia do país. Pelo contrário, nós temos que cortar na carne. Nós temos um orçamento de mais de 1 trilhão por ano e a gente não vê nenhuma sensibilidade de setores do governo em relação a cortar alguns gastos. Fala-se só em cortar emenda, não tem problema, corta, emenda, bloqueia, mas tem que ter corte de gastos em todas as áreas que não são prioritárias do nosso país. Então, a expectativa é que o governo proponha outras medidas? Como é que está sendo essa discussão? Acho que o governo sentiu o baque, né? Foi uma votação muito grande, ou seja, maciça, uma vontade expressa dos deputados federais, dos senadores. Então, lá está muito claro que a gente não vai aceitar qualquer medida que venha do governo com aumento de imposto, se não tiver um corte de gastos claros para a população. Ou seja, não adianta vir com soluções de aumento de imposto sem cortar na carne, sem uma redução de despesas do governo federal. Como é que o senhor encara essa proposta que parte da oposição? Na verdade, o deputado Átila fala, mas a oposição já tinha apresentado até a ideia de um novo projeto, uma nova proposta do Ministério da Fazenda, né, do ministro da Economia, Fernando Haddad, que seria o de corte de gastos. É possível cortar? Muito bem, acho que o Átila devia continuar a entrevista dele e dizer onde é que é para cortar. O Jadiel também, que está aí muito animado, dizendo que votou para defender os pobres, também devia ter coragem de completar o discurso e dizer onde é que é para cortar. O deputado Jadiel é da base aliada. Sim, mas Estado nesse ponto a base do governo ficou restrita a cerca de 100 e poucos deputados, na prática. Onde é que é para cortar? É para desvincular a aposentadoria do salário mínimo? Para levar os nossos aposentados para a indigência, como está acontecendo no Chile? Eu não votarei nisto. É para desvincular o BPC do salário mínimo? Eu também não votarei nisso. É para acabar com o piso constitucional da educação e da saúde? Eu também não votarei nisso. Agora, vamos embora cortar 10% nos benefícios tributários? 10% já significaria 80 bilhões de economia para o país se aumentar 1 centavo de tributo. Benefícios tributários, 54 empresas aproximadamente, apenas 54 empresas no Brasil, grandes empresas, ficam com quase 40% desse benefício tributário. Como eu já falei aqui, metade na região sudeste. Metade na região sudeste. Bora cortar 10% disso aí, já dá 80 bi. Vamos cobrar imposto sobre lucros e dividendos? O mundo todo cobra imposto sobre lucro e dividendo. Qual é o sentido que faz um grande empresário que recebe 10 milhões de lucros e dividendo pagar imposto de renda igual a uma professora de escola primária? Que é o que ele paga, só paga sobre aquilo que ele declara que ele recebe como salário. Mas o que ele recebe como dividendo, não paga 1 centavo de imposto. Então, estou aberto a discutir corte, aceito corte nas emendas também, sem a menor dificuldade. Agora, jogar mais uma vez o ajuste orçamentário sobre os mais pobres, estou disposto a ir para a luta com quem tiver coragem de fazer essa luta. Pois não, Lívia.
O senhor falou sobre, de fato, direito, apenas 131 deputados votaram a favor dentro da Câmara. Nem chegou a isso, né? Teve votação lá que a gente só teve 97 votos. 98. Então, isso representa menos de 1/3 de toda a base que se coloca a favor do presidente Lula, que inclusive tem ministérios dentro do governo federal. Então, como que vai ser essa postura do governo federal, do presidente Lula, inclusive, em relação a esses pseudo-aliados, que na hora do vamos ver não votam a favor? Eu acho que o governo Lula, quem está no executivo, sente a dor de maneira diferente de quem está no parlamento, né? Vai continuar tentando dialogar, vai continuar tentando convencer esses aliados. Eu acho, no meu modo de ver, a estratégia política está mostrando que não deu certo até hoje, porque esse pessoal tem 12 ministérios importantes, se sente à vontade para votar no que quer, sem consultar o governo, para votar abertamente contra o governo em matérias, inclusive, estratégicas, como esta do IOF, não é? Então, eu acho que precisaríamos de uma revisão na forma como o governo está dialogando com os parlamentos. Mas é difícil essas alturas, Lívia. O senhor é a favor de toda uma ruptura? Lembrando do endurecimento da relação. Endurecimento da relação. Parece que, já que não está dando certo o diálogo com a cúpula dos partidos, então o governo deveria chamar segmentos desses partidos, botar na mesa interesses particulares de uma parte desses parlamentares, e aí voto por benefício na ação do governo, estou falando de políticas públicas. Uhum. Você está precisando de investimento tal no seu estado, vai, mas aqui, o governo está precisando de tais e tais votos, em matérias estratégicas de interesse do país. Nós vamos votar o imposto de renda, a reforma verdadeira e a reforma do imposto de renda. Aliás, vamos ter outro teste logo nesse assunto aqui. A reforma pontual do imposto de renda, essa que o governo Lula mandou dar isenção para quem ganha até 5 mil, que está todo mundo querendo aprovar, e da diminuição do imposto de quem ganha entre 5 mil e 7 mil. Beneficia, portanto, quase todos os pobres e parte da classe média. Mas a questão é, quem vai pagar? O governo quer, de maneira correta, que quem pague seja a pessoa física que ganha mais de R$1.200.000 por ano. Isso dá 100 mil por mês. Já não estão concordando com essa compensação. Essa mesma Câmara, que ontem votou a favor dos ricos no IOF, não quer que quem ganha mais de R$100 mil por mês compense a isenção de quem ganha até 5 mil. Não para pagar imposto a mais, apenas para pagar pelo menos 10%. Porque se o cara ganha 100 mil por mês, na folha de pagamento, ele não precisa pagar mais nada, porque já é descontado em folha. Mas se ele ganha 100 mil por mês e só paga imposto sobre 20 mil, aí ele vai ter que pagar o complemento sobre os 80 mil. No máximo, chegando até 10%. Deputado, agora há pouco a Lívia abordou o tema mais de estratégia eleitoral para 2026, falando da chapa proporcional. Eu retomo esse assunto abordando a chapa majoritária. Recentemente, uma reunião aqui em Teresina, o governador Rafael tratou desse assunto com o senador Marcelo Castro, o deputado Júlio César, senador e ministro Wellington Dias. No PT, o senhor percebe que essa é uma questão resolvida, ou seja, é mesmo PT no Executivo, MDB e PSD no Senado ano que vem? Parece que está resolvida, sim, nesse sentido. Parece ser resolvida porque é uma estratégia que nosso ministro Wellington Dias inaugurou quando foi governador e muito bem sucedido. Foi eleito 4 vezes e ele conduziu mais 2 eleições bem-sucedidas. Então, desde 2022, que esse time não pede uma eleição majoritária no estado do Piauí, desde 2002, que esse time não pede uma eleição majoritária no Piauí, em razão dessa composição. A cabeça e os 2 cargos principais no Senado sendo de partidos diferentes. Por isso, acho que o caminho vai se reproduzir. Cabeça com o PT, governador e vice, e os 2 partidos principais aliados, no caso aí o MDB e o PSD, indicando as vagas para o Senado. Quando o senhor fala assim, parece, ou eu acho, significa dizer que essa decisão ela não passou por lideranças importantes do Partido dos Trabalhadores. É normal que seja assim? Essa é uma definição que deve ser mesmo do governador e grupo restrito? É porque está muito longe, né, Joelson? Está muito longe, nós estamos ainda aí metade desse ano, a eleição só é no ano que vem.
E, por exemplo, a questão de vice. É de bom senso deixar para decidir quem será o vice ou a vice bem mais perto da hora H, que é Por quê? a hora... Da convenção? Para poder, eventualmente, ver quem soma mais. Há alguém satisfeito entre os aliados importantes a serem contemplados. Então, a vice fica sendo um trunfo. Atrativo. Fica um atrativo. É o melé, né? No jogo do buraco, que às vezes eu vou lá jogar com meus irmãos, é o melé. Fica lá no ponto, olha, vamos resolver uma questão importante aqui com essa vice. Porque também tem as suplências, né, de senador, que acabam também sendo colocadas como um elemento atrativo. E aqui no Piauí, suplência de senador virou coisa importante, né? Você vê que a Regina Souza foi senadora há 4 anos, a Jussara está sendo senadora, tudo indica que vai ser senadora por 4 anos pelo menos, e como o Lula continua sendo fortíssimo candidato, a possibilidade dela ser senadora por 8 anos. Então, a primeira suplência ao Senado virou no Piauí, com esse esquema vitorioso de lançamento de candidatura majoritária, a primeira suplência de Senado virou uma coisa importante. Nem precisa as pessoas morrerem, basta. Não precisa desejar o mal de Nem precisa desejar o mal de ninguém, né? Deputado, quando o senhor fala sobre essa distribuição de siglas, o PT coloca-se na chapa majoritária do lado do governador Rafael Fonteles na busca pela reeleição. Mas qual é esse PT? Porque não é mais só um. Então, é o PT raiz, com nomes como, por exemplo, aliados a Wellington Dias, a Regina Souza, a João de Deus, ou é o novo PT, o PT de blusa branca, mais ligado ao Karnak? Eu estou de azul, né? Azul é uma coisa... na transição. É uma coisa intermediária, né? Olha, Lívia, na verdade... eu acho que isso é uma consideração menos importante. Nessa fase de preparação tem alguma importância, inquestionavelmente, mas depois o que vai prevalecer é um movimento em que está havendo, de maneira que eu considero saudável, uma transição de uma época em que lideranças históricas que começaram a fundar o PT, como é o meu caso, me filiei na época da fundação, quando ele era estudante, Elivaldo também, ele era estudante naquele tempo, 1980, mas a idade chegou, né? A gente já está com mais de 60 anos. E é preciso um processo de transição. E o Ayrton Dias teve a sagacidade, mais uma vez, a habilidade enorme de escolher um jovem muito preparado para liderar essa transição. Então, eu não invisto nas diferenças que há entre chamados Rafa Boy e os históricos. Eu invisto nos pontos de encontro, que são muitos os pontos de encontro. Os Rafa Boy, a expressão que o senhor usou aqui, são esse rejuvenescimento do PT, na verdade? Sim, veja só o que aconteceu ontem. O Rafael lançando no Karnak o ecossistema de inteligência artificial do Piauí, a soberania. Eu seria incapaz de imaginar isso se eu fosse governador. Pela minha pouca visão das muitas coisas que estão em torno dessa questão da inteligência artificial. Até uma questão de idade mesmo. A maior parte da minha vida eu usei o computador como máquina de escrever e não como essa porta para infinitas possibilidades que o computador é, quando acoplado a uma rede mundial de computadores. E aí chegou. O Rafael é desta geração. Então, há muito o que somar. Se de um lado nós temos muito mais sensibilidade para a questão social, e temos mesmo, foi daí que a gente veio. De outro lado, esses novos desafios, essa turma mais nova está mais preparada para enfrentar. Então é preciso juntar os históricos, ou dinossauros até, como às vezes a gente é chamado, com a turma mais da camisa branca. Mas o senhor, como histórico... Juntos nós somos muito fortes, separados a gente se enfraquece. Mas essa situação não compromete o seu plano de seguir no partido e buscar a renovação do mandato? Não compromete. Não compromete. Essa questão aí não há na política, não é essa história assim de eu entrego para o outro o meu espaço. Não, é um processo de conquista, é um processo de crescimento contínuo. Então eu tive que caminhar esses 40 e tantos anos da caminhada do PT para chegar nesse ponto. E enquanto eu me sentir em condições de dar alguma contribuição, estarei à disposição do partido. Por outro lado, deputado, esse rejuvenescimento que o senhor cita do Partido dos Trabalhadores parece que não vai afetar a eleição
do PT. Os comandantes da sigla, ao que tudo indica, os favoritos, ou mesmo aqueles que estão postos como candidatos, remontam ou ligam-se com esse PT da origem que o senhor fez referência. É verdade. Não há... Peraí, não entendi direito. Esses possíveis, o nome, por exemplo, Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores, ele tem uma ligação com o PT histórico, não com o novo PT. O senhor acredita que esse ponto é um ponto a ser melhor debatido dentro da sigla? Precisa ser debatido. Agora, o Edinho Silva tem... Eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui também em Brasília. Ele tem umas qualidades que eu acho que o tornam uma pessoa certa para esse momento de transição. Porque não dá para, de repente, entregar a presidência nacional do PT para uma pessoa que acabou de chegar no partido. O Edinho Silva, ele reúne a experiência de parlamentar, a experiência de professor e de gestor público. Ele foi prefeito da cidade dele 4 vezes. E foi ministro também, se eu não me engano, foi ministro. Foi. Então, uma pessoa que transitou pelas várias frentes da questão pública, parlamentar, professor, poder executivo, ministro. Então, está talhado, tem uma capacidade boa de diálogo. Não é à toa que o Lula também é um sábio, né? Que o Lula está investindo, digamos assim, já batizou como sendo o candidato dele. No caso, também o meu. Deputado Bernardo Solano, quero agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço, fica à disposição.